Aleluia. Diz para essa pessoa que está do teu lado: eu te amo do jeitinho que você é. Diz para a pessoa que está do teu lado: eu preciso de você. Aleluia. Aleluia. Eu cantava uma canção há muito tempo atrás, que ela diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar, não é? Aleluia. Diz mais uma vez para quem está perto de você: eu preciso de você. Agora diz para essa pessoa: saiba de uma coisa, você precisa de mim. E te digo mais, nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia. Muito bom estarmos juntos esta noite, amém, irmãos? Em um tempo proporcionado pelo Senhor. Quero te garantir que este tempo é um tempo de festa. Não um tempo de tristeza, de lamúria. Não um tempo de sofrimento, porque nós não estamos num velório. Eu vou dizer de novo, nós não estamos num velório. Amém? De fato, Cristo, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, mas Ele não está mais pendurado naquela cruz, como alguns sustentam num crucifixo, não é? Quero te falar que Jesus Cristo morreu sim, e foi necessário que isso acontecesse, para que hoje estivéssemos aqui, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, hoje Ele está à destra do Pai, nas regiões celestiais, e a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar à sua direita, amém? Lá no alto, acima de todo principado, potestade, poder, autoridade, todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, amém? Fisicamente você está aqui na minha frente, mas espiritualmente você está lá, acima de todo nome, amém, irmãos? Circunstância tem um nome, não é? Problema tem um nome, adversidade tem um nome, doença tem um nome, crise tem um nome, você está acima de tudo isso, amém, aleluia, em um lugar onde o diabo, este mundo, o inferno, o pecado, o mal, já não pode te tocar, a não ser que você permita. Mas se nós nos guardarmos na palavra, o maligno não nos tocará. Tudo que vem do diabo, irmãos, não nos causará dano algum. Amém, irmãos? Eu disse na semana passada e vou dizer novamente: o diabo e tudo que vem do diabo não é páreo para você. Aleluia. Diz para quem está perto de você: boa noite, mais do que vencedor. Aleluia. Já seria muito bom se a Bíblia dissesse, irmãos, que nós somos vencedores. Mas a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém, irmãos? Por meio do Senhor, glória a Deus, por isso nós estamos aqui, amém? Então, nós não estamos em um velório, nós estamos em uma festa, amém? Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, amém? Sabe que quando o povo de Deus se reúne, sempre é para melhor, nunca é para pior, amém? Então, saiba que você pode sair desse lugar aqui, irmãos, com a cabeça para cima, amém? Você pode sair desse lugar aqui com certeza melhor do que você chegou. Vai depender da sua reação, amém? Mediante aquilo que será compartilhado da parte de Deus, mediante as instruções de Deus
que lhe serão compartilhadas. Se você abrir a porta do seu coração para a semente, irmãos, incorruptível da palavra, ser plantada, eu te digo, irmãos, essa semente, ela tem potencial, capacidade suficiente para transformar a sua vida, para te libertar. Não é à toa que Jesus Cristo disse em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sei quanto a você, mas no passado, irmãos, eu deixava a minha Bíblia aberta num cômodo da minha casa, em uma passagem muito conhecida. Normalmente as pessoas, elas deixam a Bíblia aberta no cômodo da sua casa, em Salmos, de número 91, não é? E eu me lembro, irmãos, que eu não tinha coragem nem de passar, a folhear a minha Bíblia, porque vai que eu interromperia, não é, aquilo que Deus queria fazer, não é? Então eu deixava a Bíblia aberta no cômodo da minha casa como um amuleto para santificar aquele lugar. Até, irmãos, que eu descobri que o que Deus quer é que nós sejamos, irmãos, uma Bíblia aberta. Mas que para isso aconteça, nós precisamos, irmãos, conhecer as Escrituras. Veja que Jesus não disse que a verdade por si só liberta. Jesus disse o conhecimento da verdade liberta. Amém, irmãos? A verdade por si só não liberta. Agora, o conhecimento dela é que vai, irmãos, promover na sua vida libertação. Libertação de quê? A começar da ignorância, irmãos. O maior inimigo do crente, irmãos, não é o diabo. O maior inimigo do crente não são os demônios. O maior inimigo do crente não é o inferno, o pecado ou mesmo este mundo. O maior inimigo do crente chama-se ignorância. Ignorância é falta de conhecimento ou falta de instrução a respeito de algo. Por isso que a Bíblia nos diz em Oséias capítulo 4, no verso 6, Deus dizendo, o meu povo perece. Ou o meu povo, como diz outras versões, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Isaías 5,13 chega a dizer, o meu povo está sendo levado cativo, porque lhe falta o entendimento. Baseado nisso, poderíamos dizer, irmãos, é possível ser um livre preso. É possível ser um livre legalmente, mas ser preso vitalmente. Na verdade, existe, na Bíblia, irmãos, que é a verdade, existem aspectos chamados legais da redenção. Ou seja, o que são os aspectos legais da redenção? Tudo aquilo que Deus fez por nós, ou Ele viabilizou por nós, em Cristo Jesus. Mas esses aspectos, irmãos, eles devem deixar de ser simplesmente legais e devem ser vitais em nossa vida. Quando um aspecto deixa de ser legal e passa a ser vital na nossa vida? Quando demonstramos crer naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Quando nós nos posicionamos naquilo que legalmente nós somos. Amém, irmãos? Naquilo que legalmente Deus fez por nós. Quando nós fazemos uso da palavra de Deus. Amém? Quando nós manifestamos a vontade de Deus, isso vem por obedecer o que Deus nos diz na palavra. Mas como é que eu vou obedecer o que Deus me diz na palavra se eu não conheço o que está escrito na palavra? Eu preciso entrar em contato com a palavra de Deus para conhecer o que está escrito. E a partir de então, haver uma disposição em mim de eu andar naquela verdade. Amém? Praticando aquilo que está escrito. Foi pago um alto preço, irmãos, por nós. Hoje, nesse culto de Santa Ceia, nós vamos nos recordar daquilo que Cristo fez por nós. Foi pago um alto preço, irmãos, para que nós hoje estivéssemos na condição espiritual que estamos. Precisamos honrar esse preço. Como é que honramos o preço que foi pago por nós, irmãos, na cruz do Calvário? Quando nós vivemos à altura daquilo que Cristo conquistou por nós. Amém? Se não, irmãos, faremos pouco caso do que Deus fez por nós em Cristo. Mas foi pago um alto preço, preço de sangue, para que estivéssemos hoje onde nós estamos. Quero te dizer que Deus em Cristo Jesus nos livrou de uma vida de derrota, de uma vida de fracasso, de uma vida de sofrimento. Amém? Você não é derrotado, você não é fracassado, nem você é sofredor. Você é mais do que vencedor. Você é bem-sucedido. E você é alguém de sucesso. Porque Deus te fez assim. Ah, pastor, Deus me fez assim. Eu nem merecia isso. De fato, nós não merecíamos.
por conta da nossa vida de desobediência a Deus, por conta da nossa vida de pecado. Mas Deus nos amou, irmãos. Aleluia! Com grande amor, restaurando a condição da humanidade, nos devolvendo a comunhão que havia sido outrora perdida. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 9, fiel é Deus, pelo qual nos chamou, juntamente com Cristo, a comunhão com Ele. Aleluia! Comunhão é relacionamento. Comunhão é amizade. Comunhão é parceria. Comunhão é intimidade. Você está na presença de Deus. Você foi chamado para sentar na mesa do Pai. Tudo que pertence ao Pai pertence a você, simplesmente porque Ele te amou. Você pode desfrutar essa noite do que Ele está disponível, irmãos. Deus supre cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Basta pela fé, querido, você se alimentar daquilo que o Senhor já colocou nessa mesa. É claro, irmãos, que o diabo não vai querer que você desfrute daquilo que legalmente é seu. Mas eu quero te fazer um convite hoje para que frustremos o diabo. 2 amém, uma risada, eu vou dar outra chance para você. Eu quero te convidar essa noite para que frustremos o diabo. Aleluia! Não sei quanto a você, querido, eu tenho ódio do diabo. Tem gente que cultiva ódio pelo irmão. Aí brincando eu digo assim, que coisa feia. Na verdade, irmãos, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Corpo de Cristo. Já pensou, irmão, se sua mão tivesse ódio da outra mão? Já pensou, irmãos, como é que o seu corpo agiria? Não, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo para andarmos em unidade. Amém? Cristo promoveu isso por nós. O ódio deve estar concentrado no diabo. Porque por muito tempo, irmãos, ele nos fez fantoches. Ele nos dizia o que tínhamos que fazer. Achávamos que éramos livres, mas éramos presos. Ele nos fazia de escravos. Estávamos debaixo do seu senhorio. Então, nós estávamos sob o domínio do diabo. O diabo fazia assim com a gente, irmãos. Vá para frente, vem para trás, vem para o lado, vem para o outro lado, fica aí, ó. Isso, bom menino. Era assim que o diabo fazia conosco. Mas em Cristo Jesus, esse domínio, irmãos, foi quebrado. E agora a posição foi invertida. O diabo agora é sua marionete. O diabo agora é o seu fantoche. Você dita as regras. Você diz o que ele tem que fazer. O diabo vai para frente, isso, vem para trás, isso, vai para o lado, vai para o outro, fica aí, isso. Pastor, como é que você usa falar esse nome diabo num culto de Santa Ceia? Pastor, não fale diabo não, fale Didi. Eu falava no passado, irmãos, Didi, me referindo ao diabo. Porque eu não tinha conhecimento, irmãos, da palavra de Deus. Então eu amenizava, não é? Eu tentava amenizar um pouco um possível efeito negativo que aconteceria na minha vida, chamando ele de Didi. Demônio eu não chamava de demônio, eu chamava Dedé. Uma doença considerada maligna pela medicina, como câncer, eu não ousava falar essa palavra, eu chamava CA. Sabe que isso demonstra, irmãos, nossa ignorância no que diz respeito à palavra de Deus. Se você sabe quem é, se você sabe o que tem, se você sabe o que pode em Cristo Jesus, você não vai ter mais medo do diabo. Amém? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga comigo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga assim, diabo. Pode falar mais forte, diabo. Você me perdeu. De uma vez por todas. Aleluia! Glória a Deus. Você trouxe Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo.
capítulo 6. Louvado seja Deus. O Senhor é fiel em todo o tempo. Louvado seja Deus. Costumo dizer, irmãos, antes de nós lermos esse texto, que enquanto muitos filhos de Deus estão esperando por Deus, Deus está esperando por muitos dos seus filhos. Existem cristãos que estão esperando Deus fazer alguma coisa, quando na verdade Deus já fez o que tinha que fazer. Amém, irmãos? Diga assim comigo: Deus já fez o que tinha que fazer. Amém. Por isso nós precisamos conhecer o que Deus fez, para que nós venhamos a andar nessa dimensão. Amém. Isso vai requerer de nós um posicionamento. Amém. Vai requerer de nós ações. Não devemos ficar esperando as coisas acontecerem. Devemos fazê-las acontecer. Fé faz aquilo que Deus providenciou em Cristo acontecer. Porque se pararmos para pensar, já aconteceu. Aleluia. Então a fé se posiciona naquilo que já foi feito. Amém, irmãos? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Está escrito assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, na palavra. Porque muito embora o apóstolo Paulo tenha escrevido para um pastor, o jovem pastor Timóteo na época, esse texto é aplicável para todo o cristão. Amém? Todo cristão pode e deve combater um combate que a Bíblia nomeia ser bom. Se a Bíblia nomeia esse combate como bom, é porque uma vez que esse combate é travado, ele sempre trará um bom resultado para nós. Aleluia! A Bíblia chama esse combate de bom. Todo cristão precisa combater esse bom combate. Tem muito crente, tem muito filho de Deus, irmãos, que está querendo lutar um tipo de luta marcial com o diabo. Eles estão querendo subir numa espécie de ringue e chamar o diabo para a briga dentro de um âmbito físico. Mas sabe, irmãos, que se esse crente fizer isso, ele subir naquele ringue e tentar enxergar o seu oponente, o diabo, diante dos seus olhos, ele não vai conseguir ver ninguém. E vou te dizer por quê, irmãos. Porque o diabo já foi derrubado, ele está na lona. Então precisamos olhar um pouco mais embaixo. Aleluia! Precisamos olhar um pouco mais embaixo. O diabo está derrubado. Ele está na lona. Amém? O juiz já fez a contagem, já foi até 10. Ele não levantou, continua derrubado. Aleluia! Então não adianta querermos lutar uma luta que já foi travada. E já teve um resultado. Jesus Cristo se antecipou, subiu naquele ringue, derrubou o diabo, conquistou um cinturão. Aleluia! E sabe o que Jesus Cristo fez? Ele te deu esse cinturão.
Por isso que a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque nós recebemos um título de vencedores sem precisarmos lutar. Aleluia. Agora, eu não estou dizendo para você que não exista uma luta. Existe. Não é uma luta natural. Amém, irmãos? A Bíblia chama essa luta de bom combate da fé. Paulo diz aqui, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Ou seja, se aproprie daquilo que verdadeiramente é seu. Tome posse da vida eterna. Essa vida é a vida Zoe. É a vida de Deus. Vida Zoe é tudo que Deus é, tem e pode compartilhado conosco, irmãos. É toda a plenitude, é toda a capacidade, é toda a substância de Deus atrelado no nosso espírito. Meu Deus. Tudo o que nós precisamos para vivermos, irmãos, a vida que Jesus Cristo conquistou para nós, nós já recebemos. Está dentro de nós. O que nós precisamos fazer? Não devemos olhar para fora, onde essa vida não está. Devemos olhar para dentro, onde essa vida está. A intenção do diabo sempre vai ser chamar a nossa atenção para o lado de fora. Porque se ele chamar a nossa atenção para o lado de fora, seremos presas fáceis para ele. E ele sempre prosperará na nossa vida. Ele sempre nos derrotará. Mas se nós, quando o diabo nos chamar, ou quiser chamar a nossa atenção para o lado de fora, se chamarmos ele para dentro, meu querido, o diabo não resistirá. O diabo terá que fugir. A Bíblia fala sobre resistirmos o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a luta que nós fomos chamados para lutar. A luta da resistência. Oh, aleluia. Diga assim comigo, eu sou um rei. As mulheres vão dizer, eu sou uma rainha. Não é? Pastor, o que você está falando é heresia. Não, querido, o que eu estou falando é bíblico. Não é à toa que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no verso 17, pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse. Muito mais aqueles que recebem. Da abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Diga, eu sou o rei. A Bíblia nos diz em Apocalipse que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Meu Deus. Diz para o teu vizinho, tu não é pouca coisa não. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Pastor, eu pensava que eu só ia reinar no céu. Infelizmente, muitos cristãos têm sido doutrinados mais por cânticos incrédulos do que pela palavra de Deus. Eu fui muito doutrinado por cânticos incrédulos no passado, irmãos. Só na glória eu obterei vitória. Só na glória eu reinarei. Aleluia. Claro, irmãos, que a vida por vir é incomparavelmente melhor do que a vida que agora é. Amém? Mas enquanto estivermos aqui, nós podemos reinar. Aleluia! Reinar sobre todas as coisas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que um rei, ele não reina fora do trono?
ele reina sentado no trono. O rei sabe que ele é a autoridade máxima. O rei sabe que uma ordem dada por ele vai precisar ser cumprida. Um rei, ele não vai se incomodar em se levantar do seu trono para tentar resolver alguma coisa. Porque ele sabe que dentro da sua esfera de atuação, tudo está sob o seu domínio. Então um rei reina sentado. Isso é um símbolo de descanso. Um rei não precisa se levantar do seu trono. Um rei, ele reina sentado. Ele reina dando ordens. Ele reina sentado e falando. Faça isso. Faça aquilo. É desse jeito. É assim. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Não devemos abandonar o nosso trono. Quando é, querido, que um filho de Deus abandona o seu trono? Quando ele foca a sua atenção ou fixa a sua atenção naquilo que é natural. Essa é a intenção do diabo, te tirar do trono. Se ele te tirar do trono, ele te derruba. Mas o que você tem que fazer? Quando o diabo tentar te tirar do trono, tentar chamar a tua atenção para o natural. Você deve dar comandos. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios. O diabo anda por derredor. Veja que a Bíblia não diz que o diabo anda em redor. Porque a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. O diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que a Bíblia não diz que o diabo, ele é um leão. A Bíblia nos diz que o diabo ruge como um leão. Isso é o que ele aparenta, ser um leão. Mas é só aparência. Porque no fundo e no raso, ele é um gatinho desdentado. Aleluia! O diabo, irmãos, ele trabalha com imagens. Imagens mentirosas, imagens enganosas, falsas pinturas. Ele lança um verde na nossa mente para ele colher um maduro nas nossas ações. O diabo não força ninguém a fazer absolutamente nada. Ele sugere. O diabo trabalha com sugestões. Como nós resistimos ao diabo? Contrariando ele. Nos posicionando diferente do que ele diz. Nos apropriando daquilo que verdadeiramente é nosso. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: toma posse da vida eterna. Agora, veja na continuidade de 1 Timóteo 6,12, ele diz: para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. De acordo com este texto, nós podemos relacionar, irmãos, bom combate com tomar posse com boa confissão. Amém, irmãos? Bom combate da fé deve se relacionar com tomar posse ou se apropriar, e deve se relacionar com boa confissão.
Eu combato o bom combate quando eu me aproprio daquilo que é meu. E eu demonstro me apropriar daquilo que é meu quando eu confesso o que é meu. Essa confissão é boa. Ela não é uma confissão negativa, irmãos. Ela é uma boa confissão, ela é uma confissão positiva. Confissão negativa, ela tem a sua origem no diabo. O diabo trabalha com sugestões, e as sugestões do diabo, irmãos, são enganosas, são mentirosas. Do diabo não vem a verdade, não, irmãos. O diabo está interessado em nos manter cativos. E como ele nos mantém cativos? Através das nossas ações, se corresponderem às sugestões dele. Mas quando nós agimos em oposição àquilo que ele diz, nós demonstramos de fato quem nós somos. Quem nós somos? Pergunta para o teu vizinho, quem você é? Diz para ele, não sei quanto a você, mas eu sou livre! Você é livre! Livre do quê, querido? Livre da maldição, livre do pecado, livre do diabo, livre dos demônios, livre do inferno, livre deste mundo, livre até de você mesmo. Aleluia, você é livre. Então saímos daquela condição onde éramos dominados para uma nova condição, a de domínio, a de reis, a de reinado, a de autoridade. Só ordenando, só falando. Quando o diabo chegar por um caminho, aí você vai falar. Qual o verdadeiro caminho? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você o resiste falando a palavra. Ele foge. Você traz ele para o ambiente da fé. Você mostra para ele o que está dentro, não o que ele está querendo mostrar do lado de fora. Você não fica com o que o natural diz. Você fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Combater o bom combate, irmãos, é ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, doa o que doer, venha o que vier. Eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu demonstro isso falando a palavra. Se tem uma coisa que apavora o diabo, é quando o crente fala a palavra. Ele nos deixou por muito tempo apavorados. Mas que tal apavorarmos o diabo, irmãos? Falando quem nós somos. Falando o que nós temos. Falando o que nós podemos. Não é de uma forma natural. Amém? Eu não estou falando que não devamos nos esforçar para isso. Porque haverão momentos, eu te digo, a maioria dos momentos da sua vida serão assim. Sua carne indisposta a fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que nós não venhamos a fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas é Deus que opera em nós o seu querer e o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele nos inspira a cada dia. Deus nos deixou até conosco o Espírito da verdade, como foi dito aqui, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito está dentro de nós, e a Bíblia nos diz que esse Espírito até mesmo nos recordaria das palavras de Jesus. Se nós entramos em contato com a palavra de Deus, irmãos, vindo uma circunstância que confronta aquela palavra, o Espírito que está dentro de nós nos recordará das palavras de Jesus, e esse Espírito nos recordará das palavras de Jesus, para que venhamos a falar essa palavra. Se você está cheio da palavra, o que vai sair da sua boca é a palavra de Deus.
Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, exortando-vos, aconselhando-vos uns aos outros, salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre dando graças ao Senhor com vossos corações. Aleluia! O propósito de nos enchermos da palavra é liberarmos a palavra. Não é somente nos entupirmos de conhecimento, irmãos. É fazermos com que esse conhecimento, ele seja compartilhado, ele seja liberado. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo sempre derrotou o diabo quando esteve aqui nessa terra. Porque Jesus Cristo, ele sempre se apropriava da vontade do Pai. A Bíblia chega a dizer que Jesus Cristo só falava o que ele ouvia o Pai falar. Ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Jesus Cristo era a palavra ambulante de Deus. Não simplesmente por ser filho de Deus, irmãos, mas porque ele cria na vontade de Deus. Aleluia. Eu te digo, você pode ser filho de Deus, mas não demonstrar crer na vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que você creia nele. Não seja somente filho dele, mas que você creia na sua palavra. E assim como Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele foi a palavra ambulante de Deus, você pode ser também uma palavra ambulante, onde você for. Se você estiver cheio da palavra, irmãos, você vai ser o próprio Cristo aqui nessa terra. Eu acho que você não está acreditando em mim não, mas é verdade. Se você estiver aqui nessa terra, com essa consciência, cheio dessa palavra, você vai ser o próprio Cristo aqui. E não tem como o diabo resistir você, porque ele vai ver Jesus em você. E chegaram os dias da sua vida de você ser confundido com Jesus. O diabo olhar para você, irmão, e ver Jesus. Porque a palavra está fluindo de você. Porque tudo que sai de você é a palavra. Você acha que o diabo não tentou seduzir Jesus? Não tentou, irmãos, lançar pensamentos errados na mente de Jesus? Lucas capítulo 4 fala a respeito disso. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4 comigo, por favor. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4. Louvado seja Deus nas alturas. Olha o que diz nessa passagem. Algumas Bíblias trazem como título a tentação de Jesus. Diz assim, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. É assim que diz na sua Bíblia? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo. É isso que está escrito na sua Bíblia? E disse-lhe o diabo. Diga assim, o diabo fala. Amém, irmãos? Agora, onde o diabo fala? Veja só. A Bíblia não diz que o diabo aqui, irmão, se apresentou a Jesus em forma corpórea, em forma física, como por exemplo aconteceu com Eva no jardim do Éden, onde o diabo se apresentou para Eva em forma corpórea de serpente. Isso não aconteceu nessa ocasião na vida de Jesus. Alguns estudiosos dizem, e eu particularmente acredito, que o diabo falou para Jesus na sua mente. O campo de batalha do diabo é a mente do homem. Não precisa você abrir lá. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, o apóstolo Paulo disse assim: embora vivendo na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição
de fortalezas, anulando todo sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nesse texto, a Bíblia fala sobre sofismas, sobre altivez. Sofismas, irmãos, quer dizer falsos argumentos. A Bíblia fala sobre fortalezas, estruturas que foram construídas ou levantadas na nossa alma, na nossa mente, no decorrer da nossa vida. Amados, antes de Jesus, nós fomos educados pelo diabo. O diabo era o nosso pai, eu sei que isso é forte de ouvir. Mas antes de Cristo, nós fomos educados pelo diabo. Nós encarávamos como verdade absoluta aquilo que nós víamos. E nós fomos chamados por Deus para viver numa vida totalmente oposta à vida que nós vivíamos. Uma vida que agora vai encarar como verdade absoluta o que não vemos. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, como é que eu vou viver agora dessa forma? Eu passei a minha vida inteira encarando como verdade aquilo que eu via. Fui educado dessa maneira. Estruturas foram levantadas no meu interior. Mas é por isso que a Bíblia nos diz que ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. No decorrer da sua vida você levantou estruturas. A casa do medo, o residencial da dúvida, o hospital da doença. Você baseava a sua vida nos sentimentos. Aí agora Deus te convida para uma nova vida totalmente oposta. Aleluia. Não viva mais pelos sentimentos, filho. Não viva mais por aquilo que você vê. Porque o que você vê não é a verdadeira verdade. O que você sente não é a verdadeira verdade. Qual é a verdadeira verdade? É o que está escrito na palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você começa, querido, a enxertar essa palavra dentro de você, força é levantada dentro de você, para que você faça, sabe o quê? Destrua as estruturas que você construiu. Pá, pá, pá. Você tem poder para derrubar as estruturas que foram construídas na sua alma. Oh, aleluia. O diabo falou com Jesus aqui. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi tentado. Amado, não se escandalize com o que eu vou dizer. Mas se Jesus Cristo foi tentado, é porque houveram momentos na vida dele que ele quis fazer uma vontade diferente da do Pai. Pastor, o que você está dizendo? João capítulo 6, a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo disse assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsêmani, ele estava tão agonizado, irmãos, naquela ocasião, que a Bíblia nos diz que ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que o aguardava. E Jesus Cristo fez a seguinte oração para Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Houveram momentos que Jesus Cristo, irmãos, quis fazer uma vontade diferente da do Pai. Só que ele preferiu a vontade do Pai. Houveram momentos que Jesus Cristo quis pecar fisicamente.
mas ele não pecou. Por isso ele se tornou nosso sumo sacerdote, perfeito e supremo. Então, quando você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, quando você é tentado, e você recorre a Deus, se achegando confiadamente junto ao trono da graça para pedir socorro, Jesus Cristo, que é o seu sumo sacerdote, que está à direita do Pai, diz para o Pai assim: oh Pai, eu passei na pele essa emoção, eu sei como foi difícil. Sustenta o seu filho, levanta ele lá. Aí Deus diz: Espírito, vamos trabalhar? Aí você é fortalecido com poder no homem interior. Deus levantando você em momentos de fraqueza. Pastor, tem horas que minha carne treme feito rã para pecar. Não se condene por causa disso. Seu corpo não se converteu. Agora eu te garanto que existe um poder dentro de você maior do que o teu corpo, do que os desejos, as vontades do teu corpo. Se você olhar para dentro, se você olhar para dentro e focar nesse poder, você vai ser energizado. Verso 2, Lucas 4, ou melhor, verso 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí agora eu vou falar algo para você que pode chocar você. Eu disse para você que o diabo fala, não é? Sabe por que o diabo fala? Para que você fale o que ele fala. O diabo fala para você reproduzir em palavras o que ele fala. Ele fala para você falar. Amém, irmãos? Disse-lhe o diabo: tu és filho de Deus? Diz esta pedra que se transforma em pão. Verso 4. Jesus, cabra macho. Jesus respondeu dizendo: está escrito. Uau! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo querendo que Jesus Cristo reproduzisse aquele pensamento, falasse o que ele disse. Aí Jesus frustra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus Cristo disse o que estava escrito? Aí você pode pensar assim: porque ele era filho de Deus. Não somente por isso, mas principalmente porque Jesus conhecia a Bíblia da época. Ou você acha que Jesus Cristo, irmãos, conhecia a vontade de Deus por efeito Matrix? Você assistiu o filme Matrix? Onde o protagonista, Neo, ele era escravo das máquinas, vivia num mundo ilusório chamado Matrix. E ele percebia que aquele mundo não era um mundo real. Algumas pessoas que haviam sido libertas da Matrix, vez ou outra, visitavam aquela Matrix. Não estou fazendo propaganda do filme não, tá bom? Mas é para te dar uma ilustração. Vez ou outra visitava a Matrix. E numa dessas visitas, uma pessoa liberta conversou com o Neo para lhe indicar a verdade, o mundo verdadeiro. Neo decide ser liberto da Matrix. Ele é retirado
da Matrix. Agora, sabe o que acontecia, irmãos? Às vezes, essas pessoas que eram libertas da Matrix, quando visitavam a Matrix e tinham que lidar com uma situação nova, ou manusear algum produto que eles não sabiam manusear, eles entravam em contato com a central por telefone e diziam assim: olha, eu não sei manusear aquele produto, eu não tenho aquele conhecimento. Aí a pessoa lá da central, virtualmente, dizia assim: eu vou enviar para você o conhecimento desse produto aí. Agora. Aí apertava uma tecla lá, aí a pessoa recebia na Matrix. Já sei manusear aquele produto. Irmão, Jesus Cristo, ele não conheceu a vontade de Deus como efeito Matrix. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, isso pode salvar a sua vida. Jesus Cristo não conhecia a vontade de Deus simplesmente pela oração. A oração é importante, é indispensável, é imprescindível para a vida do crente. Mas a oração não é tudo. Nós precisamos do conhecimento da palavra também. Porque se nós não tivermos o conhecimento da palavra, não oraremos certo. Se eu não oro certo, não vou ter resposta. Permita-me abrir um parêntese aqui, sem querer escandalizar você. Mas tem muito crente que revela a sua preguiça quando pede, às vezes, a Deus para que Deus haja em sua vida de uma forma que Ele deveria agir. Muitos crentes revelam a sua preguiça em oração. Eles querem que Deus revele a sua palavra para eles de uma forma assim espiritual, como um tipo de transe espiritual. Irmãos, isso não vai acontecer. Uma vida de oração é importante? É. Mas equilibre a sua vida de oração com uma vida de meditação da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz, irmãos? Nessa própria passagem aqui de Lucas capítulo 4, que Jesus Cristo, ele ia para a sinagoga como era seu costume. Quer dizer, Jesus Cristo se congregava. Jesus Cristo precisava se congregar. Louvado seja Deus. Não vou nem dizer que nós precisamos nos congregar, não é, irmão? Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito na época, se congregava. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento, o assistente lhe deu o pergaminho da época, que era a Bíblia da época. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo abre na passagem de Isaías capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora minha pergunta para você: será que Jesus Cristo naquele momento fez daquele pergaminho da Bíblia da época como loteria? O Espírito do Senhor está sobre mim. Não, irmãos. Jesus Cristo sabia onde estava escrito. Aí a minha pergunta para você: como é que Jesus Cristo sabia onde estava escrito? Ele conhecia onde estava escrito. Porque ele conhecia, ele resistiu o diabo. Está escrito. Não me venha com conversa fiada não, diabo. Eu sei o que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você acha que o diabo desistiu, irmãos? Não. Vamos na continuidade aqui da passagem. Lucas 4. 5 diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. E de fato o homem tinha, irmãos, entregue a autoridade que ele havia recebido de Deus para o diabo. Por isso foi tentação para Jesus. Verso 7 diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito:
adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí olha o que o diabo diz no verso 10. Porque está escrito. Irmãos, quando o diabo viu que Jesus Cristo sabia o que estava escrito, ele disse: eu vou mandar a Bíblia agora para esse rapaz. Só que ele enviou um texto fora do contexto. Está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. O diabo manda o Salmo 91 para Jesus. E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, que ele voltou de novo para tentar Jesus, viu? Temos que lidar com o diabo, irmãos, da forma correta, resistindo ele pela fé. Quando vier algum pensamento contrário, você não pode impedir que um pensamento errado chegue na sua mente, mas você pode impedir que ele continue. Como é que você impede que ele continue? Falando o pensamento certo, falando a palavra de Deus, contrariando o diabo, frustrando o diabo. Nós damos lugar ao diabo, irmãos, quando nós agimos segundo as suas sugestões. Mas frustramos o diabo quando nós agimos segundo as sugestões de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos. Eu vou encerrar. A palavra de Deus, ela foi dita para ser escrita. Mas ela foi escrita para ser dita. Nós devemos nos encher da palavra de Deus para falarmos a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, a Bíblia nos diz assim: temos, porém, o mesmo Espírito da fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. Por isso nós cremos. Também nós cremos, por isso falamos. Esse verbo ter, desse texto, é agarremos. Muito parecido com o que Paulo falou em 1 Timóteo 6,12. Tome posse da vida eterna. Agarre. Crie, por isso falei. Preste bem atenção. Eu saberei o teu nível de fé por aquilo que você fala. O diabo saberá o teu nível de fé por aquilo que você fala. O que você fala vai revelar o que você crê. Se você falar o que o diabo fala, você vai estar demonstrando crer no diabo. Mas se você fala o que Deus diz, você vai estar demonstrando crer no que Deus diz. Talvez você vitalmente ainda seja escravo do diabo. Ele tenha te escravizado com miséria. Ele tenha te escravizado com doenças. Mas chegaram os dias de você resisti-lo. Chegaram os dias de você manifestar quem verdadeiramente você é. Chegaram os dias de você declarar a vontade de Deus. Quando a mentira chegar no seu ouvido, chegar na sua mente, fala a verdade. Se encha dessa palavra, fale a palavra. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Na época que Paulo escreveu essa carta, irmãos, para Timóteo, Timóteo estava passando por uma crise existencial, uma crise de identidade, estava passando por problemas, por dilemas. Mas Paulo disse: ei, Timóteo, toma posse da vida eterna. Irmãos, problemas são inevitáveis, eles irão acontecer, eles irão surgir. Mas como devemos lidar com eles? Fazendo uso da palavra. Jesus Cristo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Na verdade ele disse antes assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo, irmãos? Se apropriando da palavra de Deus. Eu venci o mundo. E ele estava lançando para nós também, irmãos,
uma indireta direta. Se eu venci, você também pode vencer. Se eu venci ficando com a vontade do Pai, você também pode vencer ficando com a vontade do Pai. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sua mente pode estar atolada, irmãos, hoje, de informações falsas, mentirosas, mas fica com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Fica de pé no lugar onde você está. Louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor é bom. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja bem, quem resiste somos nós. Não é Deus que vai fazer por nós. Não é Deus que vai resistir o diabo por nós. Resistir ao diabo você, e ele fugirá de vós. Veja, não é o pastor que vai resistir por você. Não é o pregador que vai resistir por você. Não é o seu líder que vai resistir por você. É você que vai resistir. Amém? Então eu queria que você, essa noite, antes de nós ceiarmos, porque o que vai acontecer aqui vai ser só o coroamento. Vai ser o coroamento. Quando nós participarmos desta ceia aqui, vai ser o selo de um novo tempo se levantando na sua vida. Um tempo de completo domínio da sua parte. Amém? E o diabo não vai dominar mais você. Eu queria te convidar essa noite a reproduzir com a sua boca os pensamentos de Deus. Você falar o que Deus diz ao seu respeito. Confrontando o problema que tem se levantado na sua vida. Se é crise financeira, você vai dizer assim: eu sou rico. Se é enfermidade, você vai dizer assim: eu sou curado. Se é fraqueza, você vai dizer assim: eu sou forte. Você vai dizer: eu sou livre de todas essas coisas. Amém. Faz isso agora. Eu queria convidar o grupo de música aqui para subir.